Olá pessoal, tudo galera aqui com vocês? Então pessoal, você é daqueles que fica na fissura no lançamento de um novo game e que defende com unhas e dentes a produtora, enfim, a desenvolvedora? Saiba que você é apenas um objeto manipulado por elas e que essa sua fissura só prejudica você. Como assim? Calma, eu já vou explicar. Mas antes, já deixa o teu like aqui no vídeo e inscreva-se, é de graça e ajuda o canal a crescer e me incentiva a cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. E não esquece de marcar o sininho das notificações. Para começar, é importante dar uma viajada no tempo, pois isso vai nos ajudar a entender o que acontece atualmente. Em 1972, chegou às lojas o primeiro videogame doméstico, que foi o Magnavox Odyssey. Assim, não confundir ele com o Odyssey 2, que é o sucessor dele e que foi vendido aqui no Brasil, mas sem a numeração 2, pois o Odyssey 1 nunca foi vendido oficialmente aqui no Brasil. Com o Odyssey veio a primeira mentira marqueteira, pois divulgavam que o Odyssey só funcionava com TVs da própria Magnavox, o que não era verdade, pois qualquer TV da época podia ser usada tranquilamente. Agora, se por um lado pode-se pensar que isso restringiu as vendas do Odyssey, podem ter certeza que isso ajudou um pouco, pelo menos, nas vendas das TVs da Magnavox. E lembrando que nessa primeira geração, os jogos vinham pré-programados no console, e os cartuchos eram na verdade jumpers que chaveavam para qual programa, assim dizendo, do console que deveria ser acessado, e os efeitos, no caso, não os efeitos, na verdade, os cenários eram feitos de folhas de acetato que se colocava em frente da televisão. E aí então a imaginação era a responsável pela imersão. E eis então que nós chegamos na geração seguinte, ao qual nós incluímos o Odyssey 2 e o Atari 2600. E vejam só, aqui o marketing trabalhou forte nesse quesito imaginação do jogador. Na verdade, o conceito de vender o produto somente pela capa. Pois vamos ver aqui, vamos olhar as capas aqui de jogos do Atari e do Odyssey 2. Vejam só, vamos ver se vai aparecer aqui na câmera aqui, Vejam isso. Veja essa outra capa aqui, também. Pra vocês verem aqui. Vamos ver se foca direitinho para vocês perceberem. Olha só. Esse jogo de helicóptero aqui, Chopper Commando. Olha essa capa aqui de Odyssey. Jogo de Odyssey. Vamos ver mais outras aqui, Pois bem. Agora sim, convenhamos. O que você pensaria na época ao ver essas capas? Me digam. E é aí que a imaginação tomava conta, enfim, das crianças, adolescentes e adultos na hora de adquirir um jogo desses. Afinal, naquela época, não tinha internet ou revistas especializadas em games. Literalmente, era alguma propaganda na TV e alguns poucos jogos, vamos dizer assim, dos grandes fabricantes. Então, o que acontecia? A capa virou o principal argumento de venda. Até 1979, não existiam estúdios terceirizados, ou seja, cada fabricante de console desenvolvia os seus próprios jogos. Seria hoje como se somente a Microsoft desenvolvesse jogos para o Xbox e somente a Sony desenvolvesse os próprios jogos para o PlayStation. Então, hoje nós não teríamos um Call of Duty para ambos consoles. E eu não citei Call of Duty ao acaso, pois foi justamente a Activision que mudou esse cenário. Eu não vou me aprofundar sobre a Activision, mas ela foi fundada por 4 programadores que trabalhavam na Atari. E eles saíram de lá, pois achavam que os desenvolvedores não recebiam o devido reconhecimento junto ao público. Nisso surgiu uma briga, pois a Atari não queria outra empresa lançando jogos para o seu console. Só que a Atari perdeu essa batalha. E apesar da Activision ter que pagar royalties para a Atari, a questão é que isso serviu para abrir a porteira. Então, no começo dos anos 80, ao perceber que a Activision estava tendo muito sucesso, outras desenvolvedoras, outras empresas, buscaram aproveitar esse momento, essa porteira aberta, para publicarem seus próprios jogos. Só que muitos desses outros que surgiram
não tinham experiência com jogos e literalmente só queriam os cifrões batendo na conta de qualquer maneira. Então, uma enxurrada de jogos ruins e muito duvidosos chegaram ao mercado. E a própria Atari colaborou com isso, pois o seu próprio Pac-Man acabou sendo uma versão muito inferior à do arcade e também deve-se também ao terrível jogo do ET, que gerou um hype tremendo e o jogo é no mínimo medonho. Curiosamente aqui, os computadores começaram a ganhar força e apesar das possibilidades, existiu uma preocupação de não associar a imagem deles a jogos. Sim, pessoal, os games viraram o lixo da indústria. Vocês perceberam que mesmo com recursos extremamente limitados em termos de informação, as pessoas deixaram de comprar jogos justamente pela qualidade duvidosa e que em princípio não estavam mais se iludindo com a capinha bonita? Inclusive, quando a Nintendo resolveu entrar no mercado americano, depois do crash dos videogames, ela teve a preocupação de mudar o design do console, para dar uma aparência de que ele era um outro aparelho. No caso, deixaram o Nintendinho com uma cara de videocassete. Sem falar na publicidade pesada, mostrando outros dispositivos, mostrando que o console não era um mero videogame, mas também algo educacional e de alta tecnologia. E aqui convenhamos, pouquíssimas pessoas tiveram na época uma Power Glove ou um Rob, coisas que serviam na verdade como argumento de marketing para convencer, no caso, as pessoas a comprarem um Nintendo. Então, mais uma vez, o público sendo manipulado. E temos um movimento muito interessante que aconteceu com o crash dos videogames. Aquela galera que entrou em peso para fazer jogos duvidosos para o Atari, ela acabou migrando para os computadores. Só que, claro, nesta época, não se comprava um computador apenas para jogar, então os computadores não tinham suas vendas prejudicadas pela ruindade dos jogos. Em outras palavras, as desenvolvedoras mais sinistras, assim dizendo, e outras, estavam em um campo meio que livre de quebras, já que as pessoas não questionavam o dispositivo em si. E claro, a caixa bonita, que aparentemente havia deixado de funcionar na época do Atari, acabou imperando nos computadores. Existem outras coisas na história do videogame, mas que não importam para o assunto desse vídeo, mas uma coisa merece destaque: as revistas sobre games. Aqui no Brasil, elas chegaram de fato no comecinho dos anos 90 e lá fora no começo dos anos 80, tanto falando de consoles quanto de computadores. Mas a grande verdade é que, além da prateleira, propagandas na TV eram uma forma de gerar hype na galera. E muitos que estão vendo esse vídeo aqui nem eram nascidos, mas quem viveu a época, no caso nessa época, deve se lembrar dos games FMV, que são os filmes pré-gravados. E nossa, existiu uma febre disso com a chegada dos CDs nos games. E as revistas tratavam esses jogos MFV como revolucionários, afinal eram imagens reais. Só que a grande maioria desses jogos eram extremamente duvidosos. Então, mais uma vez, a ilusão, pois muitas dessas revistas nem haviam testado ou jogado e se baseavam apenas em fotos vazadas, já que vazar vídeo naquela época era um pouco mais complicado. Mas a verdade é que as pessoas viam aquelas fotos e elas queriam comprar, afinal era algo muito real, a realidade, a imersão era fantástica. Que as revistas diziam, né? Fazendo um pulo no tempo e chegando nos tempos atuais, com a facilidade de se ter informações, seria esperado que as coisas estariam melhores, que a manipulação reduziria e que seria mais fácil separar o joio do trigo. Mas, infelizmente, sabemos que isso não aconteceu. Pelo contrário, apesar da facilidade da informação, as desenvolvedoras usam isso de maneira inteligente, de modo a alimentar o hype com vídeos que só mostram as partes legais. E mais uma vez aqui estamos falando de ilusão, assim como o uso de influenciadores que não dão a sua real opinião, mas sim são pagos para falarem coisas boas. E eis aqui que chegamos no bizarro cenário onde vemos pessoas pagando 200, 300, 500 reais em um jogo lançamento, na verdade, no seu pré-lançamento, pois a pessoa precisa jogar ele no primeiro dia.
E aqui eu estou falando tanto de jogos de PC quanto jogos de console. Jogos que um mês depois já baixam, sei lá, 20% do preço e que muitas vezes em menos de um ano de lançamento já custam metade ou até menos da metade. Claro, se dinheiro não é um problema, no caso, isso é uma situação diferente, pois para quem tem dinheiro mesmo, R$ 500 ou R$ 50 não faz diferença. Mas essa não é a realidade da maioria. Será que não é mais inteligente esperar alguns meses ou ainda esperar uma promoção do que já sair se atirando em jogos que muitas vezes não estão completos ou que na verdade estão ainda cheios de bugs? Você, resumindo, paga mais caro e ainda por cima é cobaia da desenvolvedora? E aqui nós temos uma situação bem interessante, pois antigamente os jogos não baixavam de preço. Claro, o lançamento até custava um pouco a mais, mas os demais, os já lançados, mantinham o valor. Então, acabava sendo um tanto indiferente comprar logo no lançamento ou depois. Mas, atualmente, no aspecto econômico, não faz sentido comprar no lançamento. E aqui, muitas empresas com certas franquias fazem o uso do lançamento anual, justamente para incentivar a compra pelo preço cheio. Mas aí eu pergunto, o que isso vai mudar a sua diversão? Será que nós não estamos falando de apenas massagear o ego? Existe ainda uns 2 outros campos. Um deles eu nem preciso me aprofundar muito, que são as DLCs, que em certos casos custam o preço do jogo. E que em meses depois, alguns meses depois, acabam fazendo parte de um pacote completo e vendidos com um grande desconto. Já outro campo que existe são os das microtransações. Bom, será que, no caso das microtransações, você está jogando para se divertir com o desafio ou literalmente está pagando para vencer e massagear o seu ego de que você é top no jogo? A verdade é que os videogames e os jogos sempre foram caros, até a invasão do mobile, vamos dizer assim. Mas pegando como exemplo, o Odyssey custava no seu lançamento em 1972 $100 e atualizando esse valor para os dias atuais seria algo em torno de $655. Mas, diferente daquela época, os preços dos jogos em si derretem em pouco tempo e são lançados de modo que parecem uma horda descontrolada de zumbis doidos para te devorar. Então, por que se deixar levar pelo hype e não utilizar o dinheiro de uma forma mais inteligente? Pois com o dinheiro de vários lançamentos, você pode pegar e melhorar o seu computador ou ainda comprar uma outra coisa qualquer que você queira ou até mesmo outros jogos. Em outras palavras, você não vai deixar de jogar, você vai se divertir com sabedoria. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!